Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 18ª aula do curso sobre a obra A Nascente. Eu peço perdão pela minha voz, mas estou num processo gripal, então pode haver algumas intercorrências, né? Mas a ideia é que siga tudo normal. Na aula 18, nós vamos trabalhar os capítulos 10, 11 e 12 de A Nascente da parte 4, a última parte do livro que se denomina Howard Rourke. Então, como nós vimos, o Keating estava desejando muito, talvez através de um projeto chamado Cortland, buscar algum tipo de redenção. Seria o último projeto dele, o último projeto da vida dele. E para isso ele pede ajuda do Rourke, como é de costume, né? Sendo um homem de segunda mão, ele se vê ao final do capítulo 9 incapaz de responder a todas as demandas que esse projeto exigia. Então, ao sair da casa do Rourke, ele encontra uma personagem que estava relativamente desaparecida, que é a Cathy, a Catherine House, a antiga noiva dele. Então, nós não falávamos da Catherine já praticamente uma parte. Acho que, se eu não me engano, a última vez foi no final da parte 2, início da parte 3. E ele encontra ela ah, na rua, saindo do apartamento do prédio do Rourke. E essa cena ela tem, ela parece simplesmente um encontro casual. De fato, é um encontro ao acaso, né? Não é algo combinado. Mas ela carrega um simbolismo muito grande. E que simbolismo é esse, né? É, ele mostra, a Rand, através desse encontro, ela mostra as consequências inevitáveis das escolhas, né? Das escolhas que esses personagens fizeram ao longo do romance. Nesse momento da história, o Kitty, ele está emocionalmente devastado e profissionalmente acabado. Como nós vimos na aula passada, praticamente o escritório, né, o local, né, a empresa, estava diminuindo de tamanho, né? Antes eram 4 andares de desenvolvedores, de pessoas desenhando e arquitetos, e tinha sobrado praticamente 2 salas, né? Então ele está com uma dificuldade não financeira, porque o Kitty nessa época do romance ele já era muito rico, né? Ele tinha enriquecido, então financeiramente ele podia se sustentar, inclusive isso ele diz nos últimos capítulos que nós vimos. E então ele está nesse momento praticamente chegando ao fim da sua, entre aspas, carreira, né? Como arquiteto. E aí a ele encontra a Catherine. E como é que ele reconhece essa personagem, né? Ele reconhece a personagem não pelo rosto, né? Mas sim por elementos periféricos, né? A primeira coisa que ele vê são os sapatos, a roupa, o broche, e só por fim ele olha para o rosto dela. Então isso é estranho, né? Uma pessoa, você reconhecer alguém pelos sapatos. E isso já começa a gente já começa a tirar algumas lições disso, né? Esse processo, o fato dele reconhecer pelo calçado, ele não é acidental. É uma representação que a Rand usa, uma representação literária da alienação crescente do Keating, né, em relação à realidade objetiva e ao que é essencial. Pelo que a gente viu do personagem até então, ele nunca foi guiado pelo essencial, mas sim pelas aparências, né, pela percepção dos outros, pela aprovação externa. Então, essa era a característica, era a forma, a estrutura mental dele era guiada por esse processo. Então ele foi treinado, né, para ver sinais sociais. Então aquilo que comunica status, adequação ou inadequação segundo os padrões dos outros. Então não é acidente ele reparar pelos sapatos primeiro, né, que não é algo essencial do ser humano, mas sim um aspecto secundário, né, que faz parte de uma escolha, no caso da Caterina ou de qualquer outra pessoa, de uma escolha de uma roupa em determinado dia.
Esse reencontro, nós somos acostumados, até no cinema, por Hollywood, a entender esses reencontros entre antigos noivos e tudo mais, como teoricamente trazendo uma catarse positiva, ou seja, uma um quê de esperança, uma sensação boa, em resumo. E só que nós não vemos nenhum símbolo disso ali, né? Não há nesse reencontro nenhuma chance de reconciliação e de reconstrução, né? Não, não existe nada, nenhum processo positivo ali envolvido. O que aparece é uma falência total, né? Tanto do Keating como da Cat. Eles se olham, mas eles não se veem. Não existem mais as pessoas, essas pessoas que estão aí não são mais o que elas foram no passado. Não, não sobrou nada. São praticamente pessoas que não existem mais. Ou autômatos, se vocês preferirem. Então, esse pequeno encontro, essa simbologia inicial, mostra o quê, filosoficamente? Que viver de segunda mão, né, viver pela opinião, pelas vontades dos outros, gera o quê? Leva inevitavelmente a uma aniquilação psíquica, né? Não há como escapar das consequências, e aqui é importante, das consequências metafísicas de trair a própria consciência. Não são só consequências físicas, por mais que elas existam, elas são secundárias, né? São consequências metafísicas, ou seja, são consequências que vão fundo no que diz respeito à sua natureza, ao que você é de verdade, à sua própria alma. Então, o preço de viver dessa forma é a sua própria alma. Esse é o preço que o Kit e outros personagens pagam. O capítulo segue falando um pouco da Catherine, do que ela tinha feito da vida dela, ah, depois, né, de quando ela reencontra o Kit. Então ela comenta que ela estava vivendo em Washington, né, num trabalho burocrático, possivelmente, isso não fica muito claro no romance, mas possivelmente ligado ao serviço social ou administração pública, tá? Então ela, até pela própria escolha do trabalho, ela de certa forma está mostrando uma rendição, né, ao coletivismo, a essa mentalidade coletivista. Tanto que ela se refere a Washington como o único lugar adulto do país, né? E essa não é uma observação casual, não. Ela realmente adotou essa visão coletivista do mundo, né? Washington, ainda hoje, é o centro do poder estatal. E para Catherine, isso era o quê? O símbolo da ordem, da racionalidade e da funcionalidade. Isso é contrário ao objetivismo, claro, né? Onde o que que acontece nesse mundo da Cat, não? O indivíduo desaparece e ele é só mais uma parte de uma engrenagem, né? Engrenagem dessas instituições governamentais, que não produzem nada, que só gerenciam, regulam e controlam a produção alheia, ou seja, elas vivem através do parasitismo da atividade dos indivíduos. E a escolha profissional da Catherine, ela demonstra uma transformação psicológica. Ela não só abandonou qualquer traço daquela jovem apaixonada, sensível e sonhadora que nós conhecemos lá no início da obra, né? Ela reconfigurou cognitivamente a sua própria biografia. Mas como assim? Quando ela fala do sofrimento, porque o Kitten pergunta para ela, como é que ela tinha se sentido quando ela foi abandonada, porque querendo ou não, ela foi praticamente abandonada no altar, né? O Kit tinha ah, combinado se casar com ela no dia seguinte e ele desaparece sem deixar a notícia. E ela fala desse sofrimento passado como se fosse um mero episódio biológico, tanto que ela compara com uma doença infantil, como catapora. Ela pegou, né, esse sofrimento, ela contraiu esse sofrimento e depois superou, né? E a gente sabe que psicologicamente ela essa racionalização, enquanto ela fala com Keating, ela tem uma função defensiva, né? Ou seja, ela
ela reprimiu, né? Ela reprimiu a sua consciência, ela reprimiu as suas emoções, e no final das contas, através dessa racionalização, o que que ela estava tentando fazer? Negar que aquilo tivesse qualquer tipo de importância, né? Então é como se ela olhando para o passado, aquele passado do Kitty, o que aconteceu com o Kitty não existiu, né? E o Kitty percebe isso, ele percebe que ele já não representa mais nada para ela. Ela de fato enterrou aquele sofrimento, tanto que ela fala que inclusive ela desmaiou no meio da rua, que ela passou mal e tudo mais. Ela diz isso pro Kitty, mas depois ela racionaliza dizendo que aquilo era como uma catapora. Acontece com todo mundo e comigo não seria diferente, mas já não tem mais importância nenhuma. Então esse é o tipo de esse é o tipo de valor que ela dá para aquilo que ela viveu com o Kitty, para a decepção amorosa que ela teve com o Kitty. Foi como uma catapora. Aconteceu e eu já esqueci, né? Passou. E ao longo desse encontro, eles conversam rapidamente, que trata um pouco daquilo que nós falamos agora, e, e eles combinam de tomar um chá, né? Mas quem que toma a atitude de tomar o chá? Lá no início da obra, nós vemos o Kitty sendo aquela pessoa que conduzia a dinâmica do relacionamento, né? Mesmo ele sendo desde o início um homem manipulador que buscava aprovação social, ele tinha, de certa forma, a- ele tomava a responsabilidade, ele era mais ativo no relacionamento. Enquanto a Catherine era mais passiva, mais dependente, né? E tanto que depois ela se torna presa fácil para o Tui justamente por essa capacidade. Ela parecia que ela não tinha força suficiente para buscar o que ela achava que era certo para perseguir os seus valores. O Kitty era diferente. O Kitty, ele perseguia os valores dos outros e ela não parecia que ela não tinha força para perseguir o que ela de fato queria, né? E nesse momento é a Catherine que toma hoje, né? No contexto da história, é a Catherine que toma atitude, né? Ela ajuda o Kitty a atravessar a rua, ela escolhe onde é que eles vão se sentar, ela faz o pedido para ambos, inclusive ela corrige o pedido do Kitty, né? E tudo isso ela faz como se ela estivesse preenchendo um formulário burocrático, né? Ela não, aquilo não gera nenhuma resposta emocional nela. Como é que ela trata, então? Ela, para quem, se alguém fosse ler só esse capítulo, poderia tirar disso uma ideia de que a Katy, ela tem uma postura, de certa forma, que ela é empoderada, né? Ou seja, que ela toma atitude, ela vai atrás do que ela quer. Só que, em princípio, na verdade, não é isso, né? Ela desumaniza o Kitty. O Kitty, se fosse qualquer outra pessoa, ela teria agido da mesma forma, né? Não é porque o Kitty desperta nela um desejo de cuidado por ele, porque o Kitty é um valor para ela, então ela quer que ele se sente num lugar bom, ela está cuidando, porque o Kitty, como nós vimos, ele não está com uma boa aparência, né? Está mais gordinho, está velho, né? Parece muito velho. Então ela não faz isso como uma boa ação, porque o Kitty é um valor para ela, mas sim porque ela internalizou esse processo burocrático, né? De ajudar as pessoas. Isso não representa nada de fato para ela, né? Ela não está afirmando seus próprios valores, ela só está agindo como um robô, como um autômato social, né? E então essa impessoalidade é muito comum nos regimes coletivistas, né? Então, como vocês viram, como vocês veem, né, nesse contato, é tudo muito frio. E quando como nós vimos, ela escolhe inclusive o que o Kitty vai comer. O Kitty pede uma coisa e ela diz que não. Ela substitui o pedido do Kitty por chá, salada e biscoitos dietéticos, né?
E aí, novamente, para o leitor descuidado, pode pensar, não, ela está preocupada com o Kitty, ela está preocupada com o valor para ela, que é o Kitty, né? Mas na verdade não é isso. Na verdade, ela exige, ela está ah, fazendo, né? Ela está mostrando um tipo de controle impessoal sobre a figura do Kitty, como ela teria com qualquer outra pessoa, né? E esse é o mesmo tipo de controle que os burocratas exercem sobre a vida dos indivíduos, né? Aqui no Brasil, e especialmente, isso é muito comum, né? Alguém, no caso ela, decide o que é bom para o Kitty, bom para todos os outros. Então, o desejo, o que é bom, não vem do indivíduo, mas vem através do quê? De um padrão abstrato de saúde, bem-estar ou moralidade coletiva. Então, existem diversas filosofias que pregam que o padrão de moralidade pode ser, por exemplo, a felicidade para o maior número. Então, o padrão do que é bom, do que é certo para mim, não vem de mim, vem de fora, né? Então, ela é um exemplo claro dessa visão. E é incrível que o Keating ele não reage, né? Ele não se posiciona como alguém independente, o que não é tanta surpresa, né? Por mais que ele esteja despertando em alguns aspectos, ele não consegue reagir à intromissão da Cat, né? Ele sempre viveu à sombra dos outros. Então, ele sempre foi uma projeção, uma fachada, uma concha de retalhos, né? Feita em pedaços, né? Das opiniões dos clientes, dos colegas, dos críticos e da própria mãe. Então, ele chega ao ponto de que ele não consegue, ele não tem força, energia psíquica para escolher o que ele mesmo vai comer. Tanto que quando ele pede automático. Não é como se ele estivesse no restaurante, ele estivesse vendo as opções ao redor e ele escolhesse racionalmente aquelas opções. Ele pede qualquer coisa. A Catherine diz que ele não pode comer aquilo e ele não tem força nem para dizer que ele quer comer mesmo ou que ela não deve se meter, né? Então esse que é o kit que nós vemos. E aqui é importante destacar o seguinte, né? Nós estamos lendo um romance épico, né? De grandes proporções. E a Rand sempre fala que o objetivismo é a filosofia para viver na Terra, para o seu dia a dia, em todas as suas decisões. Então, o fato de trazer tantas páginas para uma troca entre os dois personagens, especialmente na decisão de ir a um café, fazer um pedido de uma coisa para comer, traz uma mensagem que muitas pessoas deixam de lado. Podem considerar, então, um café como uma coisa banal, né? Só que é justamente na concretude dessas interações do cotidiano, e não apenas nos grandes discursos ou conflitos épicos, né, que é normal. Muitas vezes, quem lê a obra da Rand se foca nos discursos, e de fato eles têm um valor muito grande, né? O o verdadeiro drama dos romances da Rand, ele, ele se dá nessas interações, muitas vezes banais, cotidianas, né? Então, liberdade versus servidão, autonomia versus subjugação, vida racional e vida de segunda mão, elas vão se desenrolando ao longo da própria vida dos personagens, desde os atos mais simples até os atos mais complexos. A gente não pode descartar que, que a vida dos heróis e a reflexão filosófica da obra da Rand, ela se dá só nos discursos ou em trechos muito épicos dos romances, né? Ela mostra que as características de um indivíduo, elas aparecem e elas mostram, e o indivíduo sofre as consequências da sua filosofia, da sua forma de ver o mundo, nas coisas pequenas, não só nas coisas grandes. Então, essa cena do café é muito interessante porque ela mostra esse conflito. Ela mostra diversas dimensões desses conflitos do romance como um todo, ali na decisão de tomar uma xícara de café. Então, é bem importante a gente prestar atenção nessas coisas que podem parecer pequenas. Enquanto eles estão ali no café, é,
a Katie, ela começa a falar um pouco sobre o trabalho dela e tudo mais. O Kit, até então na conversa, ele está se abrindo, dizendo sobre tudo que ele vinha passando, as conclusões que ele tinha tirado dessa vida, né, de como ele vinha vivendo. E a Katie diz que, depois de descartar isso como algo qualquer, né, como uma catapora, esses sentimentos, essa culpa que ele sentia e o sofrimento que ela tinha passado, né, ela comenta que o fator determinante da construção de um mundo melhor é o fator econômico, né? E isso surge praticamente do nada. Ela fala: se você levar em conta o fator determinante, que é claro, o econômico, então quando ela fala isso, o que que ela está dizendo, né? Ela diz que ela está trazendo a visão de mundo dela através dessa frase. Então ela tem que visão? Uma visão coletivista e materialista do mundo, né, que é combatida totalmente pelo objetivismo. Mas o que que significa isso? Vocês com certeza já ouviram o termo materialismo histórico, determinismo, né? Tanto que o fator determinante é o econômico, ou seja, o fator mais importante é o econômico dentro da sociedade e da vida das pessoas. Então, como é que ela enxerga o ser humano, né? Ela enxerga o ser humano, a Katie, como algo em função do coletivo, né? Então, a realidade, o desenvolvimento e a felicidade desse ser humano dependem do quê? Das estruturas econômicas e sociais. Então, a unidade moral fundamental não é o indivíduo. Ele é simplesmente mais o quê? Ele é só um elemento dentro de um sistema mais amplo. Então, ele está submisso às variáveis macroeconômicas, né, que são o verdadeiro motor da história do progresso. Essa é a visão marxista clara. E é assim que a Katie pensa hoje, né? Então, o que que determina o destino do indivíduo? As relações de produção e os modos econômicos. Então, tudo isso define a consciência, a cultura a moral e até os desejos das pessoas. Isso quer dizer que algumas pessoas não vivem assim, mas a verdade marxista é essa, né? Que o indivíduo como tal, ele não quer dizer que ele seja irracional, mas a capacidade dele de influenciar a sua própria vida, de buscar os seus próprios valores é mínima, né? Ele é determinado por essas relações econômicas, né? Esses modos econômicos que existem no mundo, né? Já para o objetivismo, obviamente, o motor do progresso humano é o quê? É a mente individual, é a razão, a criatividade, né? E a economia, esses aspectos econômicos, eles são só um efeito e não a causa. Para Keire, o que determina o ser humano, o que ele pensa, o que ele compra, o que ele faz, são essas engrenagens das relações de produção. Então é uma visão totalmente diferente do que a Rand teria, né? Então, quando a Katie diz que o fator determinante é o econômico, ela está, de certa forma, abdicando do reconhecimento da autonomia individual, da agência do indivíduo, da ação do indivíduo, do papel do livre-arbítrio e da responsabilidade moral do sujeito em moldar a sua própria vida. Ou seja, ela vive, de fato, como uma peça funcional do coletivo. Então, as emoções, por essa perspectiva, as emoções dela, o passado dela, pouco representam. Na verdade, não representam nada. Representam uma herança egoísta que ela tinha. Lembram que das discussões que ela tinha com o Tui sempre dizia que o problema dela é que ela era muito egoísta. E ela chega nesse ponto do romance, onde que ela, de fato, abandonou todo o resquício de coisas que ela pode ter querido ao longo da vida dela, especialmente no passado dela. Ela é agora um agente de um mundo melhor, né? Desse mundo materialista. E o ideal para ela é o quê? É quando as engrenagens sociais estão perfeitamente ajustadas. Esse é o papel dela na sociedade. Logo, nós temos uma morte
Agora, uma morte psicológica do eu, da Katie. Não sobrou nada daquele passado, onde que ela ainda valorava, que ela ainda desejava, agora ela é simplesmente uma engrenagem do sistema burocrático de Washington, né? Lembre-se, uma engrenagem do sistema burocrático de Washington. Então vamos voltar um pouco do início do romance, né? Quando o Kitty marca, ele marca uma data do casamento, ele não aparece, e você se lembra em como ela reagiu? Ela teve uma reação visceral, ela sofreu bastante, ela colapsa de fato emocionalmente. E ela diz: Eu chorei, eu berrei algumas coisas horríveis para o tio Westworth, e ele teve de chamar um médico para me dar um sedativo. E depois desmaiei na rua, sem nenhum motivo físico aparente. Ou seja, ela teve uma crise, uma crise de pânico. Ela, de fato, teve um colapso psíquico, né? E ela, esse momento dessa crise que ela descreve, marca um momento de inflexão na vida dela. Foi a última vez que ela sentiu uma dor verdadeiramente dela, uma dor pura, uma dor da Katie, da traição do Kitty, né? Não era uma dor ideológica, motivada por discursos sociais ou pela desigualdade, nem por terceirizações afetivas, né? Então ela estava sofrendo por amor, por perder alguém, né? Por não conseguir realizar o desejo que ela tanto tinha na época de casar com Kitty. Então, o que que ela faz para superar isso? Através das palavras do Tui, ela inicia um processo de autodestruição psíquica, né? Ela substitui aquele eu que sofre, deseja e sente por um eu funcional, burocrático e desumanizado. Ou seja, ela racionaliza, como nós vimos, ela racionaliza todo esse sofrimento e ela busca se tornar algo, uma parte do coletivo, simplesmente. Tanto que ela consegue falar com total frieza hoje, na parte 4 daquele momento tão difícil para ela. E ela diz que foi como uma catapora, uma coisa comum pelo qual todo mundo passa. Né? E, e que impacto isso tem sobre o Kitty, né? Isso é devastador para o Kitty, porque ele percebe que nessa mensagem não tem nada de raiva ou acusação. Não existe simplesmente mais nada dentro da Catherine sobre o passado dela. Não existe mais um eu ali dentro. Ela obliterou, ou foi obliterado, como vocês prefiram, aquela jovem sensível, vulnerável, amorosa, ela não existe mais. Ela tem um vazio existencial completo. O mesmo que hoje consome o Kitty. E a dor que o Kitty sente não é necessariamente do arrependimento amoroso, mas é uma dor existencial. O passado, que ele por tantas vezes remoeu na cabeça dele, ele não existe mais. Não tem mais nada para recuperar. Tanto que ele fala, na página 795, ele confessa para Katie que era a coisa mais difícil do mundo. Essa é uma conclusão que ele chegou. Fazer o que queremos, exigir, né? Fazer isso, né? Fazer o que queremos exige o tipo mais elevado de coragem. Quer dizer, o que realmente queremos, né? Então, ser um indivíduo autêntico é a tarefa mais árdua que existe. A gente está vendo isso através do Rock, né? Tudo que a sociedade ensina, né, que é se anular, se sacrificar, se submeter aos seus desejos, às expectativas do coletivo, da família, da igreja, dos outros, né? Essa moralidade da morte,
pela qual a Red denomina o altruísmo sacrificial, né? É o que normalmente nos é ensinado em todos os lugares, né? O Kitty, ele percebe que, que todas as concessões, as traições que ele cometeu com ele mesmo, a, que supostamente tinham trazido conquistas, né? Aprovação, status e segurança social, é, não significavam nada, né? Não significaram nada de verdade. A única coisa que ele de fato queria, que era Katie, era se casar com a Katie, não existe mais, né? E a ironia trágica disso é que o Keating ele fracassa na vida, não apesar de ter buscado a aceitação dos outros, mas por isso, né? Ele descobre que o talento dele era medíocre, né? E que dessa busca desesperada por validação, acabou de fato destruindo qualquer chance de ele se redimir e ter uma vida de significado, né? Então nós vemos nessa passagem a destruição de dois personagens, né? O reconhecimento do fim desses dois personagens. Ao final do encontro, então, a Katie diz que ela precisa ir embora, né? E o Kiri, ele toma, talvez, uma das primeiras vezes no romance que ele toma uma decisão é que ele decide não acompanhar a Katie. E não é porque ele está sendo grosseiro, né? Nem, de certa forma, se preservando emocionalmente. Porque dentro dele, eu não sei até que ponto ainda existiu um amor pela Katie, né? Isso pelo menos não transparece. Ele, o fato de eu acompanhar ela é como se fosse uma rendição, né? Uma rendição silenciosa, a constatação de que não existe mais nada que liga esses dois personagens. Então você vê dois personagens que chegaram praticamente a casar, que compartilharam anos de namoro, anos de muitas experiências, muitas trocas, e, e disso tudo não sobrou absolutamente nada. Não sobrou nem mais o respeito, nem mais uma formalidade social. Tanto que a própria Katie diz, entre velhos amigos a formalidade não é necessária. Então todos os anos dos quais o Kitty ele sofreu, ele se arrependeu, ele ficou imaginando daqui a pouco o reencontro com a Katie e retomada onde eles tinham parado, né, um recomeço. Tudo isso se desfez, todas essas esperanças, a gente pode dizer, se desfizeram dessa frieza com que a Katie tratou aquele encontro, né? Então a gente vê. Pro Kiri também é bom a gente não esquecer que esse momento ele marca a perda da própria ilusão de que ele ainda possui uma narrativa de vida ancorada no passado. Ou seja, a Katie, esse romance que ele teve com ela, e que para ele era verdadeiro, e para Katie também foi, de certa forma, não existe mais. Era como se ele tivesse começado a viver hoje, no momento que ele está encontrando ela, que ele encontra ela do, que ele encontra ela na rua e decide tomar esse café. Então não existe mais nada do Kirin disponível no mundo. Não existe mais nada que diga respeito ao passado dele. Praticamente nada. Então, se do lado profissional não existia nada, porque ele não foi o principal arquiteto das obras que levaram o nome dele, agora do lado pessoal também não existe mais. Não existe mais nem a possibilidade e nem o significado do antigo relacionamento que ele teve com a Katie. Então, o passado ele praticamente é apagado, né? O passado é apagado,
O presente não tem nenhum pilar no qual ele se escorar, e o futuro é um vazio, porque ele não fez, né, ele não investiu nele próprio, no que ele queria fazer, nem mesmo um pouquinho na arquitetura. Então, se sabe que o futuro do Kirin, ele não parece nada esperançoso, né? Devido a essas questões. Então, iniciando o capítulo 11, nós vemos no capítulo 11, então, o Rourke descansando no iate com o Gale Wynan. E aí surge a pergunta, porque a gente viu até o momento que o Wynan, ele considera o Rourke como um grande amigo, tá? E, e o Rourke, de fato, depois de... Isso não fica claro no romance, mas a gente supõe que depois de muito e muito tempo de obras, né? O próprio Rourke ele está cansado fisicamente, né? Tanto que o Wynan diz para ele, né? Você está se matando, Howard. Tem andado num ritmo que ninguém é capaz de aguentar por muito tempo. Então, essa viagem de iate, ela serve como uma forma de descanso para o Rourke. Mas a motivação do Wynan, ela é um pouco mais profunda que isso. Tá? Por que que o Wynan quer estar perto do Rourke? Porque a companhia do Rourke, ela mostra o tipo de existência que o Wynan queria ter tido, mas que ele traiu. Tá? Como a gente sabe, o Rourke encarna o quê? O arquétipo do homem independente, do criador, do homem que vive pela própria mente, exatamente aquilo que o Wynan sempre desejou ser, mas que ele abandonou ao escolher construir o seu império de mídia, né, o Wynan, baseado em quê? Na aprovação dos outros. Tá? Então, esse cruzeiro, ele se torna para o Wynan praticamente um experimento existencial. Tá? É uma tentativa de se cercar com uma presença, né? A presença do Rourke, nem que seja por osmose, né? Que essa, que esse contato seja uma forma de conexão com aquilo que ele perdeu, né? Que é a integridade espiritual. Então, parece que ao estar perto do Rourke, o Ainda dele se sente mais perto do seu verdadeiro eu. Esse é o verdadeiro interesse do Ainda, né? E, e você pode dizer, não, mas esse era o desejo do Ainda, né? Era o motivo do Ainda. Mas por que que o Rourke aceita, né? Ele não aceita por dever ou piedade, porque ele sente pena do Ainda, né? Mas porque ele valoriza o Ainda dentro dos seus próprios critérios racionais. Tanto que ele fala, eu poderia morrer por você, mas não poderia viver por você, né? Isso nós vamos entender logo logo o que que isso significa. Enquanto eles estão aí, o, o Ainda ele começa, ele vê o Rock boiando no mar, né? Vulnerável. E ele fica pensando em todo o poder material que ele tem sobre o Rock daquele instante. Ele controla o iate, os empregados, os motores. E ele poderia simplesmente ordenar para que o capitão levasse ele embora, né? Abandonando o Rock ali no oceano. Só que nesse momento, o Iron percebe o seguinte, que o tipo de poder que ele possui é derivado, ou seja, não é fundamental. O poder que ele tem é social, é delegado, é condicionado pela opinião pública, pelo coletivo. Ele percebe que o próprio motor do iate existe por causa de homens como o Rourke. Né?
E incrível que o Einstein dele se vê, ele chega à conclusão que ele é o mais vulnerável nessa cena e não o Rourke boiando na água, né? Que o Rourke ele não pode ser destruído, porque de fato ele não depende do Einstein, nem de ninguém. Tudo que diz respeito a ele, a identidade, o valor dele, a existência dele, não são concedidos por outro homem, tá? Tanto que o Einstein fala, este é o poder do qual surgiu o motor. Ou seja, tudo que o Einstein tem, o próprio IAT, surge não do trabalho sério do próprio Einstein, por mais que ele tenha se esforçado, e ele seja rico, e ele tenha o dinheiro para comprar o iate. Mas ele percebe que todo esse poder que ele tem veio emprestado das outras pessoas. Foi dado pelo coletivo. Da mesma forma que foi dado, pode ser retirado, né? O Einstein ele controla corpos, bens e empresas, mas não controla espíritos. Ele não controla o espírito do homem independente. O único poder legítimo, e o Rourke deixa isso claro no final do capítulo, é sobre a natureza e não sobre os outros homens. O Einstein é impotente por quê? Porque ele nunca foi o criador. Ele sempre viveu à sombra do coletivo, né? Em meio à viagem, eles entram na página 800 numa discussão filosófica de diversos pontos interessantes. E aqui a Red utiliza, né, ela utiliza esse momento para explicar um pouco o que significa egoísmo na concepção dela, né? E ela define egoísmo não da forma convencional como nós fomos ensinados na escola. O egoísmo para Rand não significa exploração, dominação ou ganância, mas sim a escolha racional de viver em função dos seus próprios valores, propósitos, sem se sacrificar pelos outros e nem sacrificando os outros para, para si. Tanto que o Aida dele sugere para o Rock por que, que ele não colocou uma estátua dele mesmo no local, no Tempo Stoddard. Por que, que ele não colocou uma estátua da Dominique? Ele disse: Eu sou egoísta demais para isso. E o que, que ele quer dizer com isso? É. O rock não quer ser transformado em símbolo, em abstração, em uma bandeira. Então, qualquer símbolo, necessariamente, ele é voltado para o outro. É alguma coisa que se venera, que se interpreta, que se usa. E o Rourke ele vive fora desse ciclo de dependência social. Ele é quem ele é. Ele é ele mesmo. Ele vive por si. Não para ser admirado pelos outros, nem para ser entendido, nem para ser representado pelos outros. E aí volta aquela parte que eu li para vocês anteriormente. Eu poderia morrer por você, ele falando para o Einstein, mas não poderia viver por você. E aqui se revela a essência justamente desse egoísmo do Rourke. O amor, a amizade e a generosidade só são possíveis entre indivíduos que são completos em si mesmos. O Rourke pode se doar, pode amar, pode até morrer pelo Einstein, se ele quiser. Mas ele não pode viver por ele, porque isso seria anular a identidade do Einstein, tá? Então, isso que é o verdadeiro egoísmo para Rand. E o que é o egoísmo vulgar, né? O egoísmo vulgar é aquela ideia que, né, então o egoísmo na moralidade popular é aquele que busca dinheiro, status, ostentação e prestígio, né? E o Rock demonstra que isso, na verdade, é uma ausência do ego, né? Esse desejo de ser admirado, de ser visto, de ser reconhecido, tudo isso deriva de uma vida de segunda mão. Tanto que ele chega à conclusão que a coisa que está destruindo o mundo, aquele monstro que o Mallory comenta, é a ausência do ego.
E ao longo da conversa, o Aynan, ele diz que ele vem vivendo de acordo com os princípios do TUI, né? E essa é uma revelação devastadora, né? E não surge de uma forma superficial. O Aynan, ele faz uma análise brutalmente honesta da própria vida dele. O TUI sempre pregou, sobre o disfarce de altruísmo, um sistema cuja ausência era a destruição do eu. A gente já viu exemplos disso, da Katie, do Kitty. O altruísmo, para ele, não é uma busca sincera pelo bem dos outros, ou seja, valorar egoisticamente alguma outra pessoa, alguma outra coisa, mas uma forma de subjugar, um método de julgar, de subjugar alguém filosófica e psicologicamente. Quando o homem é ensinado a viver pelos outros, ele faz o quê? Ele perde a sua autonomia, a sua capacidade de julgamento e a sua identidade. Vide Kitty. Ele se torna manipulável. Vide Kitty. E quem controla os critérios do que é o bem dos outros, ou seja, quem puder dizer para toda essa tropa de homens de segunda mão o que é o bem dos outros, detém o verdadeiro poder. Então, essa é a pessoa do Kitty. Digo do Tui. O Tui é o colecionador de almas, como nós vamos ver. O Aynan era aquele colecionador de poder material, mas ele vê que, na verdade, não está aí a origem do verdadeiro poder. Tanto que ele disse que ele estruturou a vida dele em torno desse princípio, mesmo que ele achasse que não fosse o caso, né? Porque ele era o magnata da mídia, parecia o verdadeiro egoísta, né? O egoísta popular. Muita riqueza, luxo, influência. No entanto, a percepção filosófica, a conclusão filosófica que ele chega é totalmente ao contrário, né? Transformei-me num barômetro sujeito às pressões do mundo inteiro. Ou seja, o Aynan, ele declara que ele nunca viveu pelos próprios valores. O império jornalístico dele do Banner não foi construído com base na verdade, na excelência e na independência, mas naquilo que agradava as pessoas. Ele se tornou um servo do gosto coletivo, um refém da mediocridade alheia. Tudo que ele publicou até hoje era uma concessão ao que os outros queriam ler e não ao que ele acreditava. Ou seja, ele chega à conclusão que ele nunca teve desejos verdadeiros. Então ele viveu do início ao fim da sua vida até hoje como um homem de segunda mão. De outra forma, um pouco diferente do Keating, mas de segunda mão. Tanto que ele fala: o santo num claustro sacrifica apenas o que é material. É um preço bem módico a pagar pela glória de sua alma. Eu me apossei de automóveis, pijamas de seda, uma cobertura, e em troca dei minha alma ao mundo. Então é mais uma pessoa que perdeu a sua alma, né? Ele vendeu a alma para ter um mundo, mas um mundo vazio de significado. Da mesma forma que o Kitty. O Kitty vendeu a sua alma para o mundo e o que ele obteve em troca? O vazio, da mesma forma. Então, qual foi o erro fundamental do Aina, né? Foi acreditar que poderia dominar o coletivo, que poderia usar os outros sem ser usado por eles. Mas no final, o coletivo sempre vence aquele que vive segundo os termos coletivistas. Então, não existe o melhor coletivista. O coletivismo em si sempre vai vencer como sistema ao indivíduo, a gente pode dizer, né? O ser humano coletivista, ao coletivista. Então, ele sempre vai vencer. Então, o Rock ele conclui que ah, o grande mal do mundo, o grande monstro do mundo é a aniquilação do eu, né? E ele, tanto que ele fala para o Wynan que o exemplo é o Peter Keating, tá? Que o Keating é um exemplo acabado de pessoa de segunda mão. Ele escolheu a arquitetura não por paixão, mas porque acreditava que isso lhe traria prestígio.
Todas as escolhas dele, profissional, pessoal, afetiva, foi guiada pelo desejo de ser amado, admirado e invejado. No final, não restou nada dentro dele, como não restou nada dentro daquele. O Kitty chega à conclusão que a vida inteira dele foi uma mentira construída pelos olhos dos outros. E aí ele colapsa existencialmente. Então, a aniquilação do eu, né, a vida de segunda mão, é o mal essencial que permeia toda a sociedade, que é justamente o que o Tui prega, né? Então, o que que ele faz? É uma citação que sintetiza isso. Elas, essas pessoas de segunda mão, não têm o eu, vivem dentro uma das outras. Suas vidas são de segunda mão, né? Então, nós vemos que o Aina, eles cometem o mesmo erro existencial, o Aina e o Kitty. Keating, o Keating tentou ser amado pelos outros, mas perdeu a si mesmo. E o Aynan tentou controlar os outros, mas se tornou escravo deles. E no final do romance, no final desse capítulo 11, né, nós temos uma reflexão bem interessante sobre o que é um homem de segunda mão. Eu vou disponibilizar o material para vocês no WhatsApp e também na nossa plataforma. Então, leiam essa parte que está na página 14 e 15. É um pequeno texto que traz uma definição bem legal sobre o que que é um homem de segunda mão. Então, a comparação entre o Keating e o Aydan versus o Rourke. Então, fica esse convite para vocês verificarem ali no nosso material para ter mais uma explicação detalhada do que é esse homem de segunda mão. Ao longo desse pequeno trecho que eu pedi para vocês lerem, aí vocês podem perguntar, tá, mas se o Aynan é esse homem de segunda mão, e como nós vamos ver ao final do capítulo, o próprio Rourke diz que é o pior tipo de parasita, esse que busca o poder, o homem que busca o poder, por que que por que que ele é amigo do Aynan, né? E, e tem uma explicação para isso, né? Embora o Rourke perceba que o Aynan viveu grande parte da sua vida como um homem de segunda mão, né, que sacrificou a integridade dele para agradar os outros e para conquistar poder sobre os outros, ele reconhece que o Aynan é um pouco diferente dos demais, né? Ele tem um desejo desesperado, embora fracassado frequentemente, de se libertar dessa condição. Ele não quer mais ser este homem de segunda mão. Rourke, ele não é ingênuo, ele sabe das falhas do Aynan. Ele tem clareza absoluta dessas falhas do Aynan. No entanto, ele enxerga que o Aynan possui em algum nível um núcleo não corrompido. Tem alguma coisinha dentro do Aynan que não foi corrompida, né? O que que seria isso? Um resquício de um desejo por grandeza autêntica, um impulso genuíno que ainda não foi completamente destruído. Isso ele não consegue ver no Kitty. Não existe ah, nenhum elemento que nos faça pensar que o Kitty possua esse núcleo não corrompido, né? E vocês percebem que ah, ao longo do romance parece que o Kitty ele chega muitas vezes perto de ele tem várias chances de buscar essa redenção, né, como ser humano. Ele tem diversas oportunidades ao longo do romance, mas ele não tira proveito de nenhuma delas, né? E o capítulo 11 termina, então, como eu comentei, dizendo que o mais destrutivo dos homens de segunda mão é o homem que busca o poder, né? Enquanto a motivação da maioria dos parasitas, né, dos homens de segunda mão, como Kitty, é ser aprovado, elogiado, aceito, amado, ou seja, teoricamente é algo positivo, de uma forma mais abstrata, a, a única coisa que esse homem que busca o poder quer, ele quer
controlar, né? Ele quer de fato que os outros vivam por ele, em função dele, sob seu comando. Então é esse tipo de homem de segunda mão, que é o Aina, que busca destruir a autonomia dos demais, anulando sua capacidade de julgamento, sua liberdade de pensamento e sua soberania moral. Então ele vive para destruir consciências alheias. Claro, o Aina, nesse momento, ele já fez muito disso, mas a principal representação disso que o Rourke está falando é quem? É o Tui, como nós vamos ver. Então, sem súditos, sem seguidores e sem escravos emocionais, ele não é nada, nem o Aidan e nem o Tui. Tanto que o Rourke, no final, ele pensa, não disse ao Aidan qual é o pior tipo de todas as pessoas de segunda mão, o homem que busca o poder. Então, esse é o pior tipo de homem, é o pior tipo de homem de segunda mão. E o Rourke não falou dele para o Aidan. Então, nós percebemos nesses dois capítulos duas descrições bem precisas de homens de segunda mão, inclusive com esse material adicional que eu comentei para vocês na página 15 do nosso Word. E nós vimos ao final que, para o Rourke, aparentemente o Einand, esse tipo de pessoa, por mais que o Einand não queira mais ser esse tipo de pessoa, e é por isso que o Rourke se dá bem com ele, né? Ele ainda acredita que o Einand tem um núcleo não corrompido, que o pior tipo de homem de segunda mão, é aquele que busca o controle sobre o poder, né? O controle sobre os outros, aquele que de fato aniquila consciências, aniquila indivíduos. O Kit, ele não tem poder para isso. Apesar de ele ser manipulador, ele não tem esse nível de poder. Tanto que ele vive sempre às custas da influência do Tui e de agradar as outras pessoas. Ele não tem nenhum poder sobre as outras pessoas, nem aparente e nem verdadeiro. Já o Einand, sim, ele tem um poder material, muitas vezes, sobre muitas pessoas, mas não é ainda o tipo de poder verdadeiro, que é o poder sobre consciências que o Tui detém. Então, estou terminando a nossa aula com o capítulo 12, né? Nós chegamos à, à hora do retorno desse cruzeiro, quando o Rock retorna para o seu escritório. Nós vemos ali quando ele volta para o escritório, nós vemos um tipo de cena carregada de significado. Que cena é essa, né? A saudade, né? A felicidade com que aqueles funcionários veem o retorno do chefe, né? Isso não coloca eles como menos profissionais ou sérios, né, com relação à arquitetura, mas eles não conseguem simplesmente ocultar a alegria de ver o Aynan de volta, né? Eles apertam a mão, dão um abraço, né? Eles não conseguem esconder essa felicidade de estar junto com o seu chefe, né? E é incrível que o Rourke ele não é um líder carismático no sentido popular com o qual nós estamos acostumados, né? Ele não é um sedutor social, por assim dizer, ou ele conquista o afeto com presentes, mas ele de fato conquista o sorriso, dessas pessoas, ele inspira as pessoas, pelo exemplo, pela integridade, pela excelência.
né, com que encara todo esse trabalho. É uma liderança silenciosa, mas genuína. Hoje se fala muito de liderança silenciosa, né, através dos exemplos, e é justamente isso que ele encarna, né? É muito bonito ver essa celebração, né? Esse respeito mútuo entre quem? Entre indivíduos que se relacionam não por necessidade, dependência ou carência emocional, mas por afinidade e princípios, por reconhecimento da grandeza do outro e pela comunhão de um propósito criador. Então é isso que move essas pessoas, né? Não é simplesmente a busca por um cheque, por um salário, ou o fato de ser um chefe bacana que leva os outros para beber, que sai para beber com os funcionários, que é grande e carismático, tem grandes discursos motivacionais. Esse não é o Rock. A gente conhece a, o tipo de motivação que surge do quê? Da integridade e da autenticidade. Né? E agora nós voltamos, no capítulo 12, nós voltamos a Cortland Holmes. Então, quando o Rourke volta, ele vai ver como está a obra na página 808, né? E lembrem-se que aquela obra deveria ser uma obra racional, eficiente, estética e funcional. Então ela seria barata e teria cumpriria todas as exigências para ser uma arquitetura limpa e honesta. Era isso no que o Rourke vinha pensando. Só que o que ele vê na realidade? Um aglomerado de distorções arbitrárias. Então, no início, as alterações pareciam pequenas. Era coisa de burocracia. Ou algum pedido de uma moça que ia ali, né? Só que cada interferência foi abrindo espaço para outras, né? Até que o prédio se tornou um reflexo físico da deformidade, da covardia e da corrupção. Então, Cortland não fugiu da corrupção que dominava a política habitacional da época e o meio arquitetônico da época, né? Então, todo o projeto que o Rourke fez estava sendo destruído, né? Tinha sido destruído. Era um símbolo da destruição do espírito criador, né? E o pior de tudo, mais trágico, é que essa destruição ela não foi feita através de um ato isolado ou de um plano mal intencionado, mas foi um processo coletivo e impessoal, tanto que ninguém sabia quem era responsável por essas mudanças que tinham distorcido o projeto. Ninguém assumia a responsabilidade. Cada um fez a sua parte, né? Alguém pediu, eu fiz. Alguém me mandou, eu fiz. Então, a soma de todas essas concessões, omissões e covardias levou à aniquilação do projeto. Lembre-se que o responsável por manter a integridade do projeto, inclusive tinha assinado um mini contrato, era o Kitty. Será que ele conseguiu mesmo manter? Aparentemente, ele não conseguiu manter a sua promessa, né? Então, quando o Rourke chega no local, ele vê aquele edifício deformado. Boa tarde, Daniel. Ele, ele não explode de raiva e nem reage com desespero, né? A resposta dele é muito mais poderosa. É o silêncio absoluto. Ele fica imóvel, rígido, como se sua própria integridade estivesse sendo colocada à prova naquele momento. Então, quando ele olha para Cortland, é como se passasse um filme pela cabeça dele. Tudo que ele tinha passado, todas as decisões que ele tinha tomado, todas as obras que ele tinha feito, o compromisso que ele tinha assinado com o Keating e a realidade daquela obra. É uma imagem quase trágica, não só solene, mas trágica, né?
Tanto que na obra fala que a postura do Rock era como um homem diante do pelotão de fuzilamento. Veja, veja o que significa para o Rock um trabalho destruído, né? Ele avalia a destruição de uma forma racional. Tudo que foi feito ali. Ele vê, ele absorve, ele compreende a extensão da destruição. E a reação dele é de alguém que sabe que não adianta gritar ou acusar ou buscar culpados, né? E o silêncio dele nesse ponto não é uma rendição, é o prenúncio, é a antessala de uma decisão que ainda está se formando dentro dele. Então, nesse momento que ele olha aquilo ali, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa. Então, ao longo do capítulo, da mesma sessão, nós vemos como Cortland Holmes foi alterada, né? Como o projeto foi alterado. Então, a gente vê que tudo começa com o Tui pedindo ao Keating que seja inserido no projeto os arquitetos Prescott e Webb, né? Que são apadrinhados do Tui. O Tui fala para o Kitty que isso é inofensivo, era só uma formalidade para ajudar na carreira daqueles outros dois profissionais. E aí começa a usurpação. Então, diversos aliados políticos do Tui, não só esses dois, começam a exigir alterações. E o Keating, ele se torna o quê? De arquiteto oficial, ele se torna numa peça decorativa dentro do próprio projeto. Ou seja, ele não é mais o arquiteto-chefe. Ele só vê várias ordens vindo de vários lugares e ninguém tomando responsabilidade sobre elas. Então ele se vê num momento onde que ah, ele não consegue entender da onde vêm as mudanças, como elas estão acontecendo e por quê. E ele vê que vem dessa estrutura, dessas burocracias, dessas conexões políticas. Ele não tem como resistir a elas, de fato. Ele não foi preparado para isso ao longo da vida dele. E aí ele pede ajuda pro Tui, para que o Tui ajudasse ele a reverter a situação. E o Tui diz: Olha, eu nunca te prometi que eu ia te proteger, Kitty. Eu só ia te usar enquanto fosse conveniente. O caos, né, era parte da filosofia destrutiva do Tui. O indivíduo jamais, seja ele quem for, seria protegido do caos. Muito menos o Kitty, né? A última tentativa do Keating foi tentar dizer que ele tinha um contrato com o governo. Ele tinha um contrato, que esse contrato deveria ser obedecido. E o Gordon Prescott disse que, bom, qualquer coisa processe o governo, né? Então, todos aqueles documentos legais, tanto do Keating com o governo, quanto do Keating com o Rourke, por mais que tivesse sido aquele contrato de guardanapo, como se fosse, né? Ele eles eram inúteis, né, frente ao peso dessas influências políticas, né? Os favores e o desprezo absoluto. Então, Cortlandt Holmes se tornou o quê? Uma combinação, né, foi corrompida a obra por uma combinação de vaidade, mediocridade, política e burocracia, né? Então, isso que o Rourke viu e passado esse momento inicial, nós vemos o Keating indo à casa do Rourke para comentar que ele não tinha conseguido cumprir a parte dele, né? Que ele tinha fracassado, mas que não era culpa dele, né? Não era culpa dele, era ele que tinha mexido nos projetos, né? Ele tentou, mas ele não conseguiu, né?
Então, quando o Kitty chega para falar pro Rock, o Rock vê que o Kitty ele tá destruído, arruinado em todos os sentidos, né? Profissionalmente, emocionalmente, existencialmente, como nós vimos nos últimos dois capítulos. E, e o Rock ele não se contenta a dizer, a acusar o Keating de covarde, medíocre, né, como a gente poderia esperar em outras situações, né? O Rock, surpreendentemente, ele assume parte da responsabilidade pela destruição do Keating. Tanto que ele fala, fui eu quem destruiu você, Peter, desde o início, ao ajudá-lo. E aqui o Rock ele não está fazendo uma confissão banal de culpa, no sentido moral tradicional com o qual nós estamos acostumados, né? É uma declaração profundamente filosófica sobre a natureza da integridade, né? Da dependência e das consequências de se comprometer com aquilo que viola seus princípios. Ao ajudar o Kitty, o Rock violou a sua própria integridade. Lembre que o Rock ajuda o Kitty desde os tempos da faculdade, desenhando projetos que o Kitty não era capaz de criar. E ali o Rock ele identifica que cometeu um erro essencial. Ele deu suporte a alguém que não deveria ocupar aquele espaço. Ele alimentou uma ilusão ao fazer as coisas pelo Kitten, permitindo que o Kitten subisse na carreira usando um talento que não possuía. E essa ilusão inevitavelmente levou ao colapso. Outro exemplo que o Rourke dá disso é como uma corrente elétrica forte demais para o circuito, ele estoura o fusível. Ou seja, o Kitten, como um sistema elétrico, ele nunca teve a estrutura aqui como ser humano, psicológica, ética e criativa, para sustentar aquela energia da autenticidade. Quando o Rourke apoia o Kitty, é como se ele estivesse forçando a realidade, forçando o universo a aceitar uma mentira. E toda mentira cobra o seu preço. Eventualmente, o falso quebra. O Kitty é um indivíduo quebrado. E a consequência da mentira implode, que é Cortland. Então a mentira cobra o seu preço. E retomando o Rourke, ele não trai apenas seus próprios valores e a sua integridade, mas ele trai o próprio Kitty. O Rourke é agente de uma crueldade muito grande. Ele deu os meios para o Kitty construir uma vida que ele não era capaz de sustentar. Ou seja, tudo de fato está caindo sobre a cabeça, está implodindo. Toda essa construção falsa, esse castelo de cartas está caindo na cabeça do Kitty. Então o Rock ele reconhece que proteger alguém da realidade, da verdade sobre a mediocridade, no caso do Keating, é na verdade a forma mais brutal de destruição. Né? É incrível que por essa vocês não esperavam, né? Que o próprio Rock fosse assumir parte da, da culpa, né? Pelo que tinha acontecido com o Keating. Mas ele se dá conta. Eu acho que aqui, pessoal, e essa é uma reflexão minha, né? Da mesma forma que com o Aynan, me parece que o Rourke ele sempre teve uma, uma esperança no Keating. Eu não tenho certeza se ele não se deu conta do que ele está falando para nós nesse parágrafo muito antes. Não se sabe, né? Mas parece que, da mesma forma que o Aynan, e vocês percebem que temporalmente nós estamos falando de um capítulo logo atrás do outro, de momentos muito próximos, é que ele também achava, de certa forma, que o Keating ele ainda tinha um núcleo não corrompido. Né?
E ele testou essa hipótese ao ajudar pela última vez o Kitty com Cortland. Porque vocês se lembram que quando o Kitty se apresenta ao Rourke para falar sobre esse projeto, nós vemos muitas coisas diferentes no Keating já. Ele filosoficamente já se deu conta de muitas coisas. E ele fala para o Rourke isso. Então me parece que o Rourke, talvez contaminado pela relação dele com o Aynan, ele pensa, bom, será que não, ele não tem ainda alguma coisa, ah, não tem mais alguma forma de se salvar? Né? Como a gente falou antes, o Keating teve várias oportunidades ao longo da vida para sair, para não ser mais um homem de segunda mão. Ele teve e ainda tem capacidade financeira, né? Então ele não vai morrer de fome, mas ele perde muito tempo. Então o Rourke, ele já o Aynan, ao contrário do Keating, ele construiu muita coisa com base no próprio esforço, naquilo que ele queria fazer. Então isso também é diferente do Keating. E parece que o problema do Aynan, ele é muito mais agora interno, mais filosófico. Ele precisa agora dar, dar o giro, né? Dar a volta por cima. E o Keating, de verdade, ele não tem nada sobre o que se escorar. Ele não tem um passado. O Aynan, ele identifica que ele cometeu muitos atos imorais, mas ele tem algum passado no qual se escorar. Ele tem alguma base na qual se escorar. O Keating já não tem isso, né? Tudo vai desmoronando de fato. Então parece que o Rourke, ele tenta ajudar o Keating uma última vez para ver se ele pode, com essa estrutura firme do Rourke, uma última vez, ver se o Keating consegue construir alguma coisa em cima disso. Né? Se ele tem ainda algo mais para dar, né? Como personagem. Mas, infelizmente, não é o caso. Então, o Keating, no final, ele não foi uma vítima do Rourke, importante destacar. Ele foi uma vítima de si mesmo. Mas o Rourke entende, né, que como ele colaborou, mesmo que por compaixão, por um breve desejo de ajudá-lo, isso não fica muito claro, ele quebrou a ordem natural dos princípios que ele sempre defendeu. E a consequência foi o que a gente viu. Né? Ao final do capítulo 12, a, o Rourke vai até a Dominique e ele diz: Quero que você me ajude, né, nos últimos parágrafos da página 813. E esse convite não é simplesmente nós entendemos o que o Rourke vai fazer, ele pensa já que ele precisa destruir aquele local, mas ele não fala para Dominique exatamente o que vai acontecer, né? Então ele não vai ali buscar uma cúmplice no sentido comum do termo, né? Alguém para cometer um crime junto comigo. Né? Ele convida ela para compartilhar um ato de afirmação existencial. Ou seja, da mesma forma que com os outros dois, o Rourke ele está testando a Dominique. Você se lembra que a Dominique tinha visão que, no que ela acreditava? Que o mundo não era digno dele e que o mundo acabaria por esmagar o Rourke. Né? Ela tinha um amor tão grande que ela preferia, enquanto ela pensava assim, vê-lo destruído a vê-lo ser deformado do mundo, como tinha acontecido com o Cortland. Ela não queria ver isso. Só que nesse momento o ciclo se fecha. A Dominique não é mais a mulher que tenta proteger o Rourke do mundo. Agora ela é cúmplice dele. Mas mais do que isso, ela é uma parceira. Porque agora ela não compartilha mais apenas o amor por ele, mas ela compartilha a visão do mundo dele, a filosofia dele e o destino dele. Isso nunca tinha acontecido antes do romance. O Rourke sempre entendeu que ela não estava pronta. E agora, finalmente, ela está. E esse ato, junto com o Rourke, vai ser um ato de purificação. E esse ato, o pedido de Rourke, é a culminação do quê? Do verdadeiro amor deles. Não é simplesmente o amor romântico comum, uma paixonite, né, como a gente diz, mas é um amor que transcende o desejo pessoal e se torna uma aliança espiritual e filosófica. Naquele momento, eles não são simplesmente dois amantes, né, mas são dois seres que compartilham o quê? Uma verdade sobre o mundo. E qual que é essa verdade? Que nada, absolutamente nada, é mais sagrado do que a integridade do espírito criador. Veja o poder, veja a importância que a Rand dá ao trabalho criador. Muito maior do que o próprio amor romântico, né?
E aí nós vemos, né, o que que acontece. A gente vê como a Dominique se torna muito mais leve. Ela própria diz que se sente levíssima. Ela começa a viver, de fato, por alguns dias, um mundo totalmente diferente, né? E, e ao final, então, da página 818, nós vemos a destruição do prédio Cortland, né? E tem toda uma simbologia, a forma como a Rand coloca ao próprio ato da detonação, como a gente vê no romance, o prédio ele não cai de uma forma abrupta, ele vai como se ele vai como perecendo, ele vai caindo aos poucos, né? Não é como uma estrela em implosão, mas ele pouco a pouco vai de certa forma se ajoelhando até que ele finalmente cai. Então não é um processo ah, não é um processo automático assim de uma hora para outra. Então isso que fica legal porque a Rand também fala, esse Cortland, na verdade, ele poderia ser considerado como a personificação de todos os homens de segunda mão descritos até o momento do romance. Então ele não cai de uma hora para outra. É o produto de diversos ataques, diversas concessões, diversas corrupções dentro do projeto, no caso de Cortland, mas dentro do indivíduo também. E a consequência disso, né? Então, o que cai, o fim de Cortland, não é simplesmente o fim de um edifício, né, de algo físico, mas o rompimento de um ciclo, né? O Rourke, ao destruir Cortland, ele reafirma o domínio absoluto do criador sobre o que ele cria. Assim como o artista, ele tem o direito de rasgar um quadro adulterado, ou um escultor de quebrar uma peça deformada por mãos alheias, ele destrói, o Rock destrói Cortland para que a integridade de sua visão não seja comprometida. Então é melhor que aquela obra não exista do que ela exista de forma falsificada, distorcida e corrompida. E aqui a gente se lembra do Temple Stoddard. Então aquele clarão que a Rand traz, né, da explosão que se reflete nos arranha-céus de Manhattan, não é apenas o efeito estético, porque a gente imagine como foi a explosão. É a cidade, e para dizer o próprio mundo, sendo obrigado a olhar, nem que seja só por alguns segundos, para a manifestação mais pura da verdade de um homem que jamais se curvou. Até o próprio prédio se curva e cai. Mas o Rourke continua firme. Então esse é o final. Depois nós vemos também uma parte da Dominique ali, onde que ela executa muito bem a parte do plano dela. Mas eu gostaria de terminar o estudo desse capítulo justamente com essa simbologia da destruição de Cortland e tudo que isso significa para o romance como um todo. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Novamente peço desculpa porque a minha voz não está ideal, você já está bem nasalado. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gravação vai ficar disponível ali para vocês dentro de alguns minutos. Foi um horário um pouco diferente, né? Por motivos médicos. Mas aqui está a missão cumprida, missão dada é missão cumprida. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós voltamos quinta-feira que vem no mesmo horário para falar de mais alguns capítulos da parte 4. Então, muito obrigado pela presença, pessoal. Um grande abraço e um bom final de semana e feriado para quem está fazendo. Grande abraço, Daniel.